julgamento do Guilherme Longo e da Natália Ponte, tá? Acusados pela morte do menino Joaquim. Eu volto agora com o Rodrigo Ziviani, ele que está em frente ao Fórum de Ribeirão Preto. Zivi, conta pra gente, então você falou que hoje foi o dia mais rápido aí até agora, né? Desde segunda-feira até essa quinta-feira, o dia mais rápido nas atividades aí esperadas nesse júri. Agora, a informação que você tem, Zivi, todo mundo que era para ser ouvido já foi ouvido, é isso? Oi, Valentim. Boa tarde novamente. É isso mesmo. Eu passei informação para vocês, né, que hoje realmente parece ter sido o dia em que os trabalhos se desenrolaram mais rapidamente aqui no Fórum de Ribeirão Preto. E, de fato, das 10 horas da manhã, quando essa audiência começou, né, os trabalhos começaram, se passou aí cerca de uma hora e meia, até que todas as testemunhas pudessem ter sido ouvidas. Porém, nós tínhamos aí 7 testemunhas, né, na programação, e dessas 7, 5 foram ouvidas. As que foram dispensadas, Valentim, foram um psiquiatra, o Cristiano Cardoso. Esse psiquiatra chegou a dar uma entrevista certa vez sobre o caso Joaquim, mas tivemos a informação aqui de que ele não tem uma ligação direta com a família ou com o Guilherme Longo, com a Natália, enfim. E por isso, tanto a defesa quanto a acusação acharam por bem dispensar o depoimento desse psiquiatra. E realmente foi muito rápido. Ele chegou, entrou aqui no fórum sem falar com ninguém, menos de 10 minutos depois, deixou então o Fórum de Ribeirão Preto também sem dar entrevista. Um perito, Valentim, também foi dispensado do depoimento. Segundo o advogado assistente da acusação, Alexandre Durante, esse perito, ele participou do laudo necropsial do corpo de Joaquim, porém um outro perito, que também era testemunha, já tinha falado sobre isso e todos os laudos, todos os documentos sobre isso já tinham sido apresentados. Então, também, né, os advogados de defesa, promotor, todo mundo acordou que esse depoimento seria desnecessário para os trabalhos de hoje. Então, agora, por volta das 11h30, mais ou menos, todos já tinham deixado o fórum, inclusive nós gravamos aqui algumas entrevistas que vocês vão acompanhar daqui a pouco com o Alexandre Durante, que é o assistente de acusação, com o advogado da Natália, que é o Wesley Felipe Martins, né, e também alguma movimentação aqui que nós pegamos ao final dos trabalhos de hoje. Os pais do Guilherme Longo, mais uma vez, acompanharam os trabalhos, chegaram aqui ao fórum e, novamente, não gravaram com a imprensa. O Arthur, pai do Joaquim, também passou pela gente aqui e disse que só vai se manifestar ao final do julgamento. Uma outra informação que nós tivemos aqui, Valentim, é que esse julgamento realmente pode terminar antes do previsto. Os depoimentos de Natália e de Guilherme Longo, que estavam previstos para sábado, podem ser adiantados para amanhã. Amanhã outros peritos também serão ouvidos e, se os trabalhos estiverem adiantados, então Guilherme Longo e Natália podem ser ouvidos ainda amanhã. E essa sentença pode sair ainda no sábado. Daqui a pouquinho, Valentim, eu volto com mais informações sobre essa movimentação aqui do dia de hoje. E olha, antes de eu me despedir aqui dessa primeira entrada aqui no Balanço Geral, só mais uma informação. Nós conversamos também, Valentim, com o pediatra de Guilherme Longo, que foi uma das testemunhas de hoje. O nome dele é Aziz Elias Esper. Esse médico atendeu o Guilherme Longo até quando o Guilherme tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos. E aqui pra gente, ele confirmou que durante esse período não houve nenhum indício de transtorno do Guilherme. Ele era um menino considerado típico, né, normal, frequentava a escola e ele não tinha notado nenhuma diferença assim que pudesse apontar para algum comportamento diferente no caso do Guilherme. Daqui um pouquinho, então, a gente volta trazendo as entrevistas, Valentim, que nós gravamos aqui com os advogados e mais informações sobre essa movimentação desse 4º dia de julgamento do caso Joaquim aqui no Fórum de Ribeirão Preto. Eu volto com você, Valentim. Até logo mais. Até logo mais, Rodrigo Ziviani. Olha, como o Rodrigo Ziviani comentou, né, sobre essa entrevista que ele fez com o pediatra do Guilherme Longo, essa entrevista já está no ponto e a gente vai acompanhar agora. Aziz, como é que foi ali a participação? Foi muito tranquilo. Eles perguntaram só da parte da infância dele, como que foi. Foi muito tranquilo, foi um menino muito sereno, tranquilo, não teve nada assim para chamar atenção. Apresentava algum distúrbio? Não, até os 11 anos não. Sempre foi muito tranquilo, sereno, frequentava as aulas, tinha uma colaboração muito boa com os pais. Me estranhei muito da situação.
Não esperava isso. E o Mas estava Guilherme- todo mundo tranquilo, viu? Muito Guilherme sereno. estava lá? Estava, ele, a ex-esposa estava lá. Também estava muito tranquilo. Foi uma participação tranquila. Olha, para você ver como é complexo, né, esse julgamento, e por isso ele é tão longo. Hoje já é o 4º dia. Por quê, Valentim? Porque até o pediatra não é o pediatra do menino Joaquim, é o pediatra do Guilherme Longo, para tentar entender e traçar um perfil, né, desde a infância, se realmente o Guilherme teria algum transtorno e isso teria levado ele na vida adulta a se tornar, segundo a acusação, um assassino. Então a gente vai continuar acompanhando detalhes do caso. Inclusive, ontem, no 3º dia de julgamento, a Natália Ponte e o Guilherme Longo, né, a mãe e o ex-padrasto acusados pela morte do menino Joaquim Ponte Marques em 2013, eles estavam acompanhando, né, o depoimento de 8 testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação. E olha, um depoimento muito aguardado era o delegado Paulo Henrique Martins. O delegado foi responsável pelo inquérito do caso. Ele acompanhou tudo quando o Joaquim foi encontrado morto lá em 2013, há 10 anos. A Ludmila Osório trouxe agora, né, vai trazer agora uma reportagem especial com os detalhes desse 3º dia e hoje no 4º dia, praticamente encerrando também as atividades. Veja. Foram 4 depoimentos pela manhã, no 3º dia de julgamento. O delegado Paulo Henrique Martins de Castro, responsável pelo inquérito do caso Joaquim em 2013, foi o primeiro a ser ouvido, mas não quis gravar entrevista. Não sou eu que vou julgar o meu trabalho, né? Segundo o assistente de acusação, o delegado esclareceu o trabalho da polícia durante a investigação inicial e por que não indiciou a mãe do menino Joaquim, Natália Ponte. Ele confirmou exatamente tudo que foi feito durante o inquérito, né? E fez uma justificativa de por que naquele momento não havia indiciado a Natália, que posteriormente foi indiciada a pedido do judiciário. O que ele alegou? Não, ele alegou que naquele momento ele ainda não tinha todos os elementos, né, para indiciá-la, mas já poderia relatar como relator, até porque eles estavam de prisão temporária e isso tinha que ocorrer da forma que ocorreu. Sobre o trabalho da polícia ali, que sofre críticas, né, inclusive do Antônio Carlos, que não teria sido feito da forma correta, tudo, ele falou alguma coisa? Não, ele justificou aquilo que a gente já esperava, né? Quando ele assume o caso, ainda era um caso de desaparecimento, então não era um crime propriamente constatado, era um desaparecimento de criança. Então, naquele momento, o procedimento da polícia estava correto. Você acha que foi interessante o depoimento dele? Pode influenciar aí ou vocês esperavam mais? Não, todos os depoimentos, né, vão ter o seu peso. Vai depender agora do crivo dos jurados, né? A gente acredita que o depoimento dele só veio a corroborar tudo aquilo que a polícia fez. Uma tia de Guilherme Longo foi ouvida na sequência. O promotor disse que o depoimento reforça o que a acusação está tentando mostrar, que Longo era um homem violento, capaz de qualquer coisa. Que ele já havia agredido a mãe anteriormente, que ele era um usuário contumaz de entorpecente, que ele era extremamente ciumento. Todas essas informações foram passadas pelos próprios familiares do Guilherme. Isso é mais um elemento, é mais um conforto para aquela prova que nós já produzimos. Porque testemunhas de defesa que não haviam sido ouvidas ainda vieram a corroborar aquilo que nós já estávamos apurando. Enfim, uma tia do próprio Guilherme vem e diz que ele, inclusive, forçava os pais a dar dinheiro para ele para comprar droga, havia agredido a mãe já anteriormente, era uma pessoa de um comportamento realmente deplorável. Os pais de Natália Ponte pediram que Guilherme fosse retirado do tribunal enquanto fossem ouvidos. A mãe de Natália entrou no plenário muito emocionada. Precisou de apoio de uma servidora para caminhar até a sala do júri. Sentada no banco dos réus, a filha chorou muito. A avó materna de Joaquim falou do relacionamento de Natália e Guilherme e relembrou histórias que viveu com o neto. Aqui, os pais de Natália aparecem sentados dentro do fórum. O pai de Natália declarou que logo depois da morte de Joaquim, cobrou de Arthur e Natália, pais do menino, do motivo de nunca nenhum dos dois ter contado para ele que Guilherme usava drogas. Ainda no plenário, Vicente citou um encontro que teve com Arthur em São Joaquim da Barra, momentos antes do sepultamento do menino, em que se mostrou decepcionado com o ex-genro. E disse que se soubesse o que estava acontecendo, teria pedido a guarda de Joaquim. Também foram ouvidos um amigo de Guilherme, um vizinho do casal à época do crime, o dono de uma imobiliária onde o Guilherme chegou a trabalhar e a mãe dele, Augusta Aparecida Longo.
A mãe de Guilherme contou que 20 dias antes de Joaquim desaparecer de casa, procurou Natália e sugeriu uma internação compulsória para o filho que havia voltado a usar drogas. Natália não aceitou e disse que, como psicóloga, sabia lidar com dependentes químicos. O advogado de Guilherme disse que testemunhas ouvidas no terceiro dia disseram que o padrasto de Joaquim fugiu para a Espanha depois de ser ameaçado por um tribunal do crime por causa da entrevista que deu à Record TV confessando o crime. A defesa está preparada para apresentar aos jurados, que são leigos, as questões técnicas de forma simples para que eles possam analisar e trazer a verdade real. E a verdade real só levará eles a uma circunstância, que Guilherme Longo não praticou o crime descrito na denúncia. O amigo do padrasto de Joaquim, que prestou depoimento no período da tarde, contou que recebeu uma carta de Guilherme antes da fuga dele para a Espanha, mas que jogou o documento fora e não viu o conteúdo. A promotoria informou que ele mentiu no depoimento e vai apurar a suspeita de falso testemunho. Para o promotor, há provas suficientes para a condenação do réu pela morte de Joaquim, que era diabético e teria recebido uma dose excessiva de insulina. Nós temos a prova do cão farejador, que foi explicada com maestria pelo adestrador. Nós temos a falta de insulina numa quantidade expressiva nas seringas. Nós temos a causa-morte, que, longe de revelar que não foi ele, prova que foi ele, porque especialistas disseram que uma superdose de insulina causa uma morte que não deixa vestígios. Nós não teríamos nenhuma deformação em qualquer órgão do menino, quer dizer, é uma morte por arritmia cardíaca na maioria das vezes. Doutor, foi um crime planejado? Sim, foi um crime planejado. Ele já vinha com essa ideia e resolveu executar naquela noite. Meu Deus do céu, é assustador a cada ponto que nós vamos descobrindo aí a cada dia, a cada depoimento, né? A gente vai descobrindo novas informações e, claro, tudo na mão do júri para definir aí a sentença, o destino tanto do Guilherme, que já está preso, estava foragido, né? A partir do momento que ele fugiu aí para a Espanha e que ele assumiu aqui na Record TV, em uma entrevista exclusiva aqui para a Record, falando que ele matou o menino Joaquim, né? Só que para a gente aqui ele só disse que a forma de matar a criança não foi com uma superdosagem de insulina, né? Para a gente aqui, ele falou que ele deu um golpe de mata-leão até a criança ir apagando e depois perder a vida, né? Mas o importante é que o julgamento segue andando e a informação trazida aí agora há pouco é que hoje, no quarto dia, esse julgamento já se encerrou. Já já eu volto com o Rodrigo Ziviani com mais detalhes direto do Fórum Ribeirão Preto, né, para saber se tem mais alguma novidade. E olha, pode acontecer também a antecipação dos depoimentos da Natália e do Guilherme, que são os mais aguardados, que estavam previstos para o sábado, mas que podem acontecer nessa sexta-feira.